Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Antônio Luiz Battisti. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, a paralisação do transporte coletivo do município de São José e também do transporte coletivo dentro do município, a paralisação ou greve dos trabalhadores na Grande Florianópolis, especialmente aqueles linhas que saem direto dos bairros até Florianópolis, ou aqueles bairros dentro do próprio Florianópolis que percorrem o município. Nós temos, o vereador Neri havia na sua fala inicial levantado a hipótese de que é a Secretaria de Transporte do município de São José que regulamenta a tarifa intermunicipal. Na verdade, quem regulamenta a tarifa e quanto aumenta entre Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, Florianópolis, Santa Amaro, Florianópolis, ela está dentro de uma planilha controlada pelo próprio DETER. É evidente que tem alguma ligação com Florianópolis a partir do momento que há lá o reajuste, e, em geral, ele é repassado para estas regiões, mas por ato autorizado pelo DETER. Mas o que chama a atenção é que o transporte coletivo ele está intimamente ligado à mobilidade dentro de um bairro. Imagina hoje se Florianópolis não tivesse o seu transporte coletivo municipal. Como é que um cidadão da região dos Ingleses iria ter acesso ao Campeche? E o transporte integrado possibilitou, com uma certa margem e tempo reduzido, você ter essa facilidade de morar no Campeche e trabalhar nos Ingleses. Morar vamos colocar lá na costeira, né, e trabalhar na Trindade. Antigamente as pessoas tinham dificuldade, por exemplo, sair da costeira e trabalhar na Trindade, pela ausência de uma linha. E é a necessidade econômica, né? E que, a partir disso, a situação do emprego, a partir disso, a compra, a partir disso, surge a necessidade de você ter um transporte coletivo eficiente. Ora, já passou da hora do município de São José começar a pensar e projetar o futuro para que nós não tenhamos uma situação de dificuldade. E todos os vereadores são conhecedores disso, e todos os prefeitos e ex-prefeitos são conhecedores dessa situação, em que um trabalhador, um cidadão comum, que tenha que usar, ou privilegiar, ou optar pelo transporte coletivo, né, entre Serrarias e Fazenda do Max, ele não consegue ter o seu emprego garantido, ele não consegue ter acesso a uma escola, se não perder um tempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ora, nesta situação, o que faz o cidadão? O cidadão, ele vai trabalhar no Estreito, ele vai trabalhar ou adquirir, comprar em Florianópolis. Muitas vezes é mais fácil o cidadão sair de Serrarias, sair de Areias e até Florianópolis para escolher qual ônibus que ele pretende utilizar para ir até a Fazenda do Max. Porque indo até o centro, ele escolhe Palhoça, ele escolhe todos os ônibus que circulam em Palhoça, ele escolhe Paulo Lopes, ele escolhe Santa Amaro. E se ele sair no nosso transporte integrado, ele demora a ter acesso, por exemplo, a Presidente Kennedy. Então nós temos 2 corredores de ônibus. De um lado facilita a vinda das pessoas para o nosso comércio, mas do outro lado dificulta o acesso do nosso cidadão, do nosso morador dentro do município. Vocês acham que o nosso sistema viário está saturado? Já. A ausência de estacionamento é algo a olhos nus. Portanto, carece o município de um transporte municipal em condições
de fazer com que as pessoas que morem aqui tenham pelo menos a opção de comprarem aqui. Não sejam alijados desta opção de comprarem aqui. E nós sabemos que muitas vezes se torna difícil, né, para alguém estar em Barreiros, ir até Forquilinha. Ele não vai. Agora, um cidadão lá no Campeche, seguramente ele vai, por exemplo, à Lagoa da Conceição. Seguramente ele vai ao Ribeirão, ele vai ao Pântano do Sul. Então nós precisamos, e aí estamos num processo agora que começa as eleições, de ter um projeto para o sistema de transporte coletivo. Eu lembro que em 2003, final de 2003, eu participei de uma audiência pública lá no Melão, onde se apresentou um projeto e um planejamento para um futuro transporte coletivo municipal. É evidente que não podia ser aquilo que o prefeito Fernando Elias queria fazer, que é transformar a praça do Cobrasol em um terminal de ônibus. Né? Nós temos a dificuldade hoje, talvez, de ter um centro de transporte coletivo, mas não necessariamente é preciso ter um terminal de ônibus para que você tenha um transporte municipal eficiente. No caso do Curitiba, eles são ponto a ponto. Eles não têm um grande terminal. Cada ponto de ônibus possibilita você pegar vários ônibus que se cruzam. Claro que lá foi preparado, tem mais planejamento, tem mais vias muito mais largas que possibilita você, pela direita e pela esquerda, pegar o ônibus. Então, independente de ter o transporte, vereador Santos, ter um transporte coletivo municipal eficiente, não necessariamente precisa ter um terminal. Não necessariamente. Você pode ter mais de um terminal. Você pode ter vários terminais. Qual é a dificuldade prática que existe em São José? Nós temos uma concessão a 3 empresas em caráter precário, que elas competem, elas mesmas, com a linha que elas possuem intermunicipal com o interbairro. Então, se eu sou de uma empresa de Biguaçu e faço Biguaçu, Florianópolis, ou faço Serrarias ao centro histórico, ou faço Serraria Florianópolis, então acaba entrelaçando interesses de horários e de linhas que não querem competir entre si, ou se competem, acabam justamente no horário de maior dificuldade não tendo. A necessidade das pessoas, nós só sabemos quantos são, dimensionar, quando nós oferecemos oportunidades para sanar aquela necessidade dela. Imagina, nós temos uma dificuldade imensa das pessoas que moram aqui em Forquilinha, terem acesso ao Melão. Né? Se tivesse mais ônibus, mais alunos, né, mais crianças, teriam a oportunidade de estudar no Melão. Tenho certeza que o comércio também de Forquilinha, ou o comércio de Campinas, ou o comércio do Cobrasol, mais e mais oportunidades dariam a todo o município. É mais fácil hoje você dar um emprego para alguém que mora em Capoeiras, para alguém que mora no Estreito, do que você dá dentro de Campinas, dentro do Cobrasol, do que você dá um emprego para quem mora em Serrarias, para quem mora, por exemplo, na Colônia Santana. E assim, Barreiros, eu posso entrelaçar todos os bairros. Evidentemente que nós temos situações complexas, como são bairros ou loteamentos que são em forma de espinha, que o vereador Santos conhece muito bem, que você, para ter um ônibus, você tem que ir até o final, depois para retornar na segunda, muitas vezes em função de 50 metros, você não consegue fazer interligação com outro bairro. Inclusive uma linha extremamente engraçada, que ela começa em Florianópolis, ela vem seguindo por dentro de São José, ela passa aqui no CTG Os Praianos, ela sobe lá para o Dona Zenaide, desce depois, ela corre tudo. O cidadão chega em casa às 8h30, 9h30 da noite. Então esse ônibus, será que ele é vantajoso para alguém que está pegando o ônibus aqui na rota, aqui na Josué de Bernardi, ou na Presidente Kennedy, ter acesso? Então, nós estamos atrasados no sistema de transporte coletivo. Nós temos que ter um transporte coletivo municipal eficiente, que assegure a mobilidade, que assegure o emprego para aqueles que são daqui,
né, que assegure, por exemplo, o acesso à beira-mar, o acesso à área de lazer, o acesso às policlínicas, o acesso aos postos de saúde, o acesso às nossas escolas. Porque não basta ter todos esses equipamentos funcionando. Você precisa fazer com que a população tenha acesso a eles, e as pessoas com maior dificuldade é que precisam ser contempladas.